Olá, pessoal. Boa noite a todos. Para que estão assistindo agora, né? Boa noite para aqueles que vão assistir. Bom dia, boa tarde para aqueles que vão assistir depois. Hoje a gente está no nosso encontro no rumo do mundo de regeneração do mês de agosto. Rosane, seja bem-vinda. Sueli, bem-vinda. Celso, bem-vindo. E a todos aí que estiverem participando. Bom, gente, vamos começar para a nossa ambiência. Vamos ouvir uma prece, a prece da Ave Maria? Isso. Eu só estou... Você não me deu alguma coisa para você, Denise? Não. Essa coisa que ela veio pegar alguma coisa para você que não sei o que é. Vamos lá? Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Estamos. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre este chão, dá luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce mãe, estende seu manto nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma o coração dos homens para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria, Bom, agora já ambientados, então, vamos iniciar o nosso trabalho. Alexandre, muito bem-vindo. Boa noite, Alexandre. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Então, eu estou ouvindo bem longe você, não sei vocês, eu estou ouvindo ele bem longe. Vocês me desculpem, eu não estou em casa e eu esqueci o outro fone, então estou usando esse aqui. Mas, vamos lá. Dá para ouvir. Então, podemos começar. Então, deixa eu botar aqui a apresentação. Vocês estão vendo? Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Todo mundo vendo? Estou ouvindo bem também. Estou ouvindo bem e estou Vendo vendo e bem. ouvindo. Mas tá. Então, nós paramos aqui da última vez, né? No capítulo 13, mas eu gostaria de voltar um slide antes, que é esse aqui. Deixa eu ver aqui se está certo. Não. Do 7. Esse aqui. Essa situação, como vocês devem se lembrar, é a situação em que eles fizeram uma reunião mediúnica e se manifestaram dois espíritos que eram muito... Era importante a manifestação desses dois espíritos, porque eles atrapalhavam muito os planos os planos espíritas, das casas espíritas deles. E primeiro foi a do anão,
e depois foi a do bispo, né? Então, o bispo, quando Barçanufo fez o esclarecimento dele e falou todas aquelas coisas, ele se mostrou revoltado e ele conclamou aqueles que o seguiam, que era perto de 50 espíritos, a fazer balbúrdia e tudo isso, e, de repente, eles foram contidos. Mas o que impressionou os seguidores do bispo foi que ele teve uma manifestação, ele se transformou, ele ficou com a face de lobo, né? E eles ficaram apavorados com aquilo. Mas, nesse momento, o bispo foi recolhido, foi levado para outro espaço, e todos aqueles 50, aproximadamente, eles passaram a ouvir o Barçanufo falando, e Spinelli também, e nós estamos nesse ponto em que eles ouviram, por isso é que eu botei aqui, os espíritos que vieram acompanhando o ex-religioso e foram detidos no intento de desarmonizar o ambiente, ouviram o benfeitor em estado quase de trânsito, como resultado da ambiência vibratória. Isso a gente passou. Então, Spinelli passou a falar com eles, mostrando claramente para eles a situação. Ou eles se arrependiam e aceitavam a situação, ou então eles iam para outro mundo. Porque, então, o que é importante aqui a gente compreender, né, é que esses espíritos, eles são avisados do que vai acontecer. Nada é de surpresa. E conforme a gente vai ver ao longo do estudo, eles são convidados até o último minuto para ver se eles se arrependem e eles passam a enfrentar uma possibilidade de reencarnação no mundo de regeneração. Mas se eles não se arrependem, primeiro por não quererem mesmo, né? Porque esses espíritos, quando eles são, vamos dizer assim, pedem uma decisão, eles muitas vezes dizem, nunca que vocês vão me convencer, como é o caso desse bispo, desse anão, nunca que vocês vão me convencer. Isso também mostra, eu não sei se vocês vão concordar comigo, Alexandre e pessoal, às vezes, quando eles pensam que eles vão ter que rever a situação deles e enfrentar a consequência de todos os seus atos, eles temem o que vai acontecer e eles fazem a escolha de ficar com aquela ambição de poder, aquela situação de dominar e todas essas coisas. Eu tenho a impressão que também tem a ver com isso. E aqui nesse slide, eles recebem essa explicação. Spinelli fala para eles, explicou que todos terão a oportunidade de ascender, de evoluir ou permanecer na condição de preferência, enquanto uns expressavam medo, outros lamentavam ter se demorado na condição moral em que se encontravam. Esses que lamentam, esses são os arrependidos, esses têm mais probabilidade de permanecer no nosso mundo, né? Com generosidade e simpatia, os organizadores separaram os grupos por afinidade de anelo, quer dizer, de acordo com aquilo que eles queriam, né? Mas essa análise do que eles pretendiam era uma análise profunda do seu estado psicoemocional, porque já se viu várias vezes, esses espíritos, eles muitas vezes eles tentam enganar a respeito da própria disposição, né? Eles se dizem arrependidos, mas no fundo o coração deles não mostra isso. Então eles têm
técnicas para perceber qual é a verdade de cada um no seu interior, né? Só, Oi? só uma colocação. Assim, a gente sabe que isso, Celso, você pode até falar melhor, mas a maior parte das vezes essa sede por controle, esse ataque aos, e eu boto entre aspas, né, aos inferiores, aos opositores, Sim, por medo, né? É um medo de repente, perder posição, perder controle, perder tanta coisa, e aí, antes que alguém se apresente e seja melhor recebido, existe um ataque. Esse é um ponto, né? E é um comportamento nosso, e não é exclusividade do plano material, né, Celso? Como você falou, essa, essa postura da psique também do plano espiritual, já que isso é um comportamento do espírito. Aqui ou lá, não importa. Então, assim, existe um receio muito grande de perder o status, perder o controle, perder tanta coisa, e para isso se ataca, né, qualquer discurso de compreensão, de paciência, de tolerância, de seja lá o que for. É por isso que, muitas vezes, a melhor forma de lidar com um ataque é simplesmente continuar fazendo o que se deve continuar, orando, estendendo a mão e não revidando, né? Ou não reagindo de forma a entregar a mesma moeda que se recebe, porque aí seria realmente um revide. E esses que buscam nos atacar teriam uma sinalização de: opa, estou indo na direção certa. Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse controle, e buscar sempre exercitar o convite de nosso mestre para a compreensão daquele que difere em nosso pensamento ou comportamento. perfeito. E isso quando nós compreendemos que, de uma certa maneira, nós chegamos a esse ponto, porque, na realidade, assim, nós temos uma visão bem mais clara dessa situação. Nós confiamos que as coisas aconteçam assim, nós podemos vislumbrar o futuro de acordo com a disposição moral de cada um, mas chega um momento em que nós compreendemos, não que nós tenhamos capacidade como eles, de forma alguma, mas nós compreendemos. Você não tem nada de errado com a sua face, não. Está tudo bem. Nós, chega um ponto que nós compreendemos isso que esses espíritos nos ensinam, né? Que, acima de tudo, você deve tentar amar mesmo aqueles que são absolutamente contra a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser. E é esse amor que nós vamos ver ao longo do restante dessa obra que permite que eles estejam numa situação de mostrar claramente: olha, o futuro de vocês é esse aqui. Se vocês permanecerem nessa situação, vocês vão para outro lugar. Se vocês resolverem mudar, vocês vão para outro. Mas em nenhum momento esses espíritos mostram justamente
aquela situação que é comum no nosso mundo encarnado. Está vendo? Não disse? Quem mandou ser assim? Que isso aí é justamente a falta de caridade, né? Falta de compreensão em relação à situação daquele que está sofrendo as consequências das coisas que fez, né? A gente tem que ser o mais acolhedor possível. O grande instrumento de trabalho nosso, nas nossas atividades todas, é sempre o amor. O que me deixa assim muito confortado foi a frase que abre esse capítulo, diz que quem deseja amar é iluminado pelo amor, né? Graças a Deus, porque eu não tenho capacidade para isso, como esses espíritos. Então, eu vi que, através dessa frase, que eu posso pensar em salvação, aprender a amar, né? Porque é o instrumento de trabalho que é necessário em todos esses casos, né? Com generosidade e simpatia, os organizadores separaram os grupos, isso a gente já viu, né? Pelo anelo, e aqui o irmão Eudalbo explicou que o expurgo pela pandemia prosseguiria enquanto não houvesse conscientização pelos enfermos de que todos nós o somos, criasse a imunidade que evitasse recidivos. Então, nós aprendemos claramente que essa pandemia foi claramente seletiva, né, do ponto de vista moral, e isso aí, eles mostraram o outro lado daqueles que desencarnavam. Quando desencarnavam, o que acontecia, né? Então, ninguém engana ninguém. Ali foi feita uma mudança muito... Nós nem como encarnados, nós não sentimos até que ponto realmente a pandemia mudou essa situação. Nós sabemos porque nós lemos essas informações e eles nos passam isso. Mas isso não foi claramente perceptível, né, que essa mudança. Muito pelo contrário, as pessoas acham como mudou. Olha o mundo como está, falência moral. Mas isso tem outra explicação também, que foi dada por muita gente, inclusive eu nunca me lembro claramente do que o Haroldo falou, né? Que hoje em dia o umbral está um lugar bom para se morar. Está todo mundo aqui, todo mundo veio para cá, né? Então, é por isso que a gente está encontrando o mundo nessa balbúrdia, nessa situação. E qual deve ser a nossa posição diante disso? Mais do que nunca, procurar seguir as recomendações que nos dão, né? De, independentemente das coisas que aconteçam, nós nos mantermos cristãos o mais possível, né? A raiz dos problemas pandêmicos de qualquer etiologia encontra-se nas fontes mentais e morais de todos os habitantes do planeta. Os tipos de infecção podem mudar, mas a tendência infecciosa permanecerá de acordo com o modo de ser. Está muito claro para nós, né? Muito claro para nós. O amigo Spinelli informou que no dia seguinte haveria reunião recomendando que os comentários tivessem todos a tônica do otimismo e de irrestrita confiança em Deus, acrescentando que a oportunidade que todos viviam era uma bênção em comum, auxiliando a todos no crescimento íntimo e no espírito de fraternidade. Essa reunião a que ele se refere é a reunião que vai ocorrer lá que é o 14º capítulo, né? E eles vão ali, naquela reunião, eles vão receber as diretrizes todas do trabalho em seguida, né? E aqui
o irmão Spinelli, então, concluiu: dia chegará, e muito em breve, quando as aparentes barreiras que nos impedem a comunhão mais fácil com os irmãos reencarnados diminuirão, facilitando-nos a ambos melhor compreensão do sentido profundo da vida. Será exatamente no período em que o planeta se encontra em faixa de regeneração, a todos proporcionando motivos de felicidade no transcurso de cada existência. Quer dizer, há uns estudos atrás, eu me lembro que foi feita uma pergunta, não sei se vocês se lembram, que quais seriam as características claras do mundo de regeneração, como é que seria, não sei se vocês se lembram disso, né? Como é que seria, enfim, como é que nós viveríamos. Na realidade, nós podemos inferir determinadas coisas, né? Não só de acordo com as informações que esses espíritos nos passam, mas também pelo próprio aquilo que nos dita o senso moral, né? Então, hoje nós vivemos num mundo que parece estagnado pela grande corrente materialista que existe, né? É muito materialismo, é muita coisa acontecendo, e esse materialismo, como atrapalha o progresso do mundo, né? Então, pelo que ele está falando aqui, dia chegará e muito em breve, quando as aparentes barreiras que nos impedem a comunhão mais fácil com os irmãos reencarnados diminuirão. Quer dizer, isso vai mudar, inclusive, no sentido de que ninguém vai negar, o mundo vai ser reencarnacionista, o mundo vai ser, vamos dizer assim, não vai haver sentido nesse materialismo todo. E então a gente vai ver pessoas como nós. Como é que nós somos? Nós somos esforçados no sentido de compreender as recomendações que nós temos, mas buscando dentro de nós uma dificuldade enorme, né? Hoje mesmo, no culto, a gente fez um estudo sobre o conflito do cristão. Que o cristão é aquele que, quando ele vai fazer o bem, ele encontra o mal dentro de si, segundo lá o Paulo falou, e é justamente isso, esse conflito que existe dentro de nós, porque nós aprendemos e aceitamos o que é o certo. Mas o que existe dentro de nós? Aqueles velhos hábitos, aquelas coisas todas. Então, vale a pena o esforço, né? Então, nesse mundo novo que está entrando, o que vai acontecer é que as pessoas vão ser... o mundo vai passar a ser esforçado como nós, né? E não mais aquela alienação geral, aquele materialismo, aquele descaso pela vida, aquele marasmo existencial que causa tanta doença. Então, as pessoas vão passar a ser mais conscientes dos seus destinos e compreender que só através do próprio esforço que vai haver modificação. Então, assim, nós terminamos o 13º capítulo. Não sei se Alexandre quer comentar mais alguma coisa. Aí a gente vai interromper o compartilhamento aqui. Simone Martins levou na tua mão. Não, eu estou falando que assim, a gente tem que pensar que a gente hoje, né, enquanto esse mundo está nesse processo, né, de regeneração, a gente pode se melhorar agora, a gente pode, porque a gente está nesse mundo, né? Então é a hora agora da gente tentar participar desse processo com a reforma íntima, com a nossa reforma, né? Sem dúvida alguma. Porque a gente às vezes coloca a coisa como distante, assim, como as pessoas, tá, mas a gente precisa estar envolvido nessa mudança aí para a gente poder participar desse mundo melhor, né? Perfeito. E, na realidade, assim, quando a gente
Muito bem lembrado, Simone, porque quando a gente se envolve e se empenha, se esforça, se preocupa com essa mudança íntima, o exemplo, vamos dizer assim, Contagia. o exemplo surge de nós, sem mesmo que nós não percebamos isso claramente. Pois é, porque a autenticidade da atitude, né, do empenho nessa reforma, acaba surgindo nas nossas ações, mesmo que subconscientemente. E é disso que o mundo precisa, desse empenho geral de todo mundo, né? E a gente acaba influenciando também o mundo ao nosso redor, né? Porque se a gente modifica, a gente influencia positivamente quem está em volta da gente, né? Pelo exemplo, como você falou. Por graça do bom Criador, né? Graças É a a Deus. maneira da gente fazer a nossa parte, né? E que na realidade, é o que é recomendado para nós. Só um comentário. Quando alguém usa essas palavras como a Simone colocou, eu sempre lembro do que Kardec escreve, né, de reconhecer o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, que muitas vezes. E assim, ele deixa claro, muito bem intuído, com certeza, para escrever o que escreveu, que é uma questão de esforço. Ele deixa muito claro, é o esforço, não é o fato de você ser perfeito, ou de você ser melhor do que os outros, de forma alguma. Então, a gente tem lá na definição de um mundo de regeneração, né, que ainda existirá o mal, pelo menos num primeiro momento, até um certo ponto, só que numa intensidade muito menor. E isso quer dizer que, mesmo aqueles que cometam ainda erros, que falham, que ainda têm alguns vícios de comportamento, eles poderão, sim, seguir no mundo de regeneração, desde que, e aí entra o que Kardec colocou, e é o que a gente está falando aqui, né? Desde que haja um esforço genuíno, sincero, de querer ir além, de querer se aprimorar. Você pode até não conseguir, e está tudo bem, mas o que não pode é não buscar fazer melhor. Essa é uma característica daqueles que seguirão, continuarão, né? Porque se não houver esse esforço sincero, porque quem achar que está escondendo de alguém vai ter eu fiquei sabendo que a fábrica de psicoscópio está a todo vapor, então eles estão fabricando e distribuindo psicoscópio aí para analisar as intenções sinceras ou não da galera, né? Ninguém escapa. Não vai escapar ninguém. Então, assim, para a gente sempre falar assim, poxa, mas eu errei durante tanto tempo, ou então eu tento, mas não consigo. Se a sua intenção em tentar é sincera, continue tentando, reflita, tente buscar no que você está errando, mas continue tentando, porque com certeza a espiritualidade não vai lhe permitir continuar errando. Se a sua intenção for sincera, né, tiver o objetivo no ensinamento de nosso mestre, a espiritualidade vai botar alguém ali no caminho e falar assim, opa, deixa eu te ajudar aqui. E aí as coisas vão se modificar. Então, é isso, é o nosso esforço em sermos melhores. É isso que caracteriza uma reforma íntima verdadeira. Não é eu hoje dormir e amanhã acordar um ser de luz. Não, isso não vai acontecer com ninguém. Não vai acontecer com ninguém. Mas a soma das minhas tentativas e efetivas tentativas em me tornar melhor que irão caracterizar a minha condução para este mundo de regeneração. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. As pessoas se queixam muito de que elas se sentem muito premidas
pelas suas tendências negativas, mas elas têm que compreender que o esforço de hoje que elas fazem para anular essas tendências será a tendência que nós teremos amanhã, positiva que nós teremos amanhã. Então, é tudo realmente um trabalho, né? Tudo um esforço mesmo. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu ver aqui o outro. Está aparecendo? Esse é o capítulo 14º, Planejamentos e Visita Superior. É aquele que ele faz referência no final lá. Os códigos de justiça nunca são defraudados e tudo se regulariza ao beneplácito do amor. Capítulo 14, Planejamento e Visita Superior. Aguardamos a reunião com outros membros de diversos grupos de trabalho semelhante ao nosso, com natural expectativa. Então, o Miranda fala do trabalho, ele descreve o trabalho de um grupo, mas existiam vários grupos congêneres, na realidade, no planeta inteiro, com o mesmo objetivo. Então, isso que nós vemos aqui, que se refere a nós, é porque é a descrição do que é mais específico para o nosso, aqui relativo ao Brasil e tudo isso. Mas isso é uma modificação planetária. A gente, quando estuda lá o Memória de um Suicida, a gente lembra aquela instituição que de Legião dos Servos de Maria. Aquilo ali é a nossa parte aqui, brasileiros, portugueses e espanhóis. Mas existem organizações como aquela em outros lugares, da mesma maneira, cuidados por Maria, que é um trabalho planetário aqui também, e ao mesmo tempo, porque o que vai subir é o planeta, né? O que vai modificar o planeta. Então, esses grupos aqui podem dizer respeito à nossa parte, mas existem grupos como esses espalhados no planeta inteiro, fazendo a mesma coisa. Por acréscimo de misericórdia, foi determinada ajuda em caráter de urgência. A união dos estados vibratórios entre os dois planos da vida permitia os recursos energéticos que atenuavam o sofrimento. Então, nós já nos referimos várias vezes a isso. O trabalho espírita é um trabalho de duas equipes, a de desencarnados e a de encarnados. Então, todo aquele que está encarnado e tem boa vontade e se dispõe ao trabalho, ele vai receber a inspiração e o auxílio de um amigo espiritual. Da mesma forma como sempre ocorreu, desde que a vida é a vida, qualquer tendência mais negativa em que eu insista vai igualmente ter a companhia correspondente, né? Então, nós temos que ter essa consciência que no trabalho que nós realizamos nas nossas casas, nas casas onde nós trabalhamos, eu tenho que ter empatia, experimentar empatia com a espiritualidade e saber, se eu estivesse lá do outro lado, como é que eu gostaria que os encarnados estivessem, né? O que eu gostaria que eles fossem mais receptivos à boa influência, né? Com sinceridade, com disposição para o trabalho, com amor, com todas essas coisas. Então, aqui,
A união dos estados vibratórios permitiu os recursos energéticos que atenuavam o sofrimento. A prece, sem dúvida, não anula a dívida, mas melhora a condição do que sofre, inspirando a resistência às dores, além de contribuir para a harmonia íntima. Isso também é muito sabido por todos nós, né? Existe aquela frase que fala assim, que Jesus não pode nos subtrair às próprias dores. Porque essas dores nos são devidas pela lei da vida, né? Essas dores são o nosso reformador, quer dizer, é isso que nos redime. A encarnação, além de experiência de aperfeiçoamento e de contribuição para a vida, é também de redenção. E o que redime realmente é eu saber que, como resultado das minhas escolhas infelizes, eu passo por determinadas situações. Não tem como, nem poderia ser diferente. Mas ele fala aqui que a prece, embora não anule a dívida, melhora a condição. Por quê? Porque eu sei que aquilo vai ter um termo. Eu sei que aquilo vai passar. Eu sei que aquela condição existiu por algum motivo, mas ela não será para sempre. Então, eu sabendo que eu vou passar por aquilo, mas aquilo vai passar, eu recobro ânimo. Quando era criança, eu sempre ficava impressionado com essa frase que os antigos falavam, a entrega a Deus. Mais tarde eu vou compreender que isso é uma coisa muito bonita. Entregar a Deus é confiar em que tudo o que acontece vai ter que ter tem que ser suportado e vai ter uma mudança. Vai acabar num bom caminho, vai passar. Celso, Sim. Tem duas coisas que me vêm à mente, né? E assim, eu acho que vale a pena citar isso, com relação a... Você está dando para ouvir direito? Tá. Tá. Beleza, eu tive que tirar aqui o fone. Você falou a entrega a Deus, né? E muitas vezes a gente diz, isso aí é entre ele e Deus, né? E a gente fala, isso esses dias eu estava refletindo, e aí quando você falou, me veio isso forte, porque às vezes a gente fala assim, eu não quero, eu não vou revidar, eu não fico, eu perdoo, eu não quero saber, e isso eu entrego a Deus, porque ele vai ter que se ver depois com Deus, não comigo, como se isso fosse uma grande coisa que eu fizesse. Porque, normalmente, quando a gente fala isso, a gente tem que tomar cuidado para que esse eu entrego a Deus ou eu não vou cobrar nada, ele que se vire depois com Deus, porque isso é entre ele e Deus, parece que a gente está torcendo que Deus haja como um castigador. Não que isso ocorra sempre, óbvio que não, mas a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente pode falar isso com o desejo de está fazendo isso? Eu não vou fazer mal nenhum. Você que se vire com Deus no que passa na nossa mente, como assim, olha, tem a lei de Deus aí, você vai sofrer depois. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse comportamento,
com esse. Não, não é que, volto a dizer, perdão, volto a dizer, é tudo uma questão de intenção, né? Sincera, benéfica. Então, a gente pode dizer exatamente essa mesma coisa, essa mesma frase, né? Ah, eu entrego a Deus, então ele vai ter que se haver com Deus, e na intenção, ou mesmo até nas próprias palavras, eu dizer, vou orar para que, pela misericórdia divina, vou orar. Quer dizer, são duas formas da gente se colocar, e tudo isso faz parte da nossa reforma. Eu posso entregar no sentido, ó, se vira com Deus, mano, problema seu. Ou eu posso entregar, e quando eu falo entregar, eu estou falando de uma situação de outra pessoa, mas estou falando da minha, estou falando do meu ambiente, estou falando de um todo, né? Eu posso me eximir e deixar que, se algo acontecer, é responsabilidade de Deus, e que não é, a responsabilidade é nossa, sempre, né? Ou eu posso dizer, eu tenho que entregar a Deus nesse sentido, porque eu não consigo fazer mais do que o que está na minha responsabilidade. Porém, e aí a gente volta para essa última frase com relação à prece. Porém, eu uso a mais poderosa ferramenta que Deus nos deu, que é a prece. Fazendo uma prece de amor, uma prece com toda a minha fé, para o bem meu e de todos os outros, encarnados e desencarnados. E aí, só finalizando, eu lembro de vez em quando eu cito isso, que é um texto de maio de 1867, da Revista Espírita, onde os espíritos falam que se o homem, o ser humano, né, tivesse noção do poder da prece, eu acho até que recentemente, aqui nos nossos encontros, eu citei, e fizesse o bom uso da prece, modificaria de tal forma a psicosfera do planeta que o mal não mais penetraria. Então é isso. Mas assim, a gente tem que, não é só usar a prece, a gente tem que se modificar para fazer o melhor uso da prece, porque senão a gente vai ficar usando a prece de uma forma que vai ter um valor menor. Eu sempre estarei orando, mas no meu íntimo eu estarei jogando ali o meu desejo de que o erro dos outros seja punido, porque eu estou fazendo. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Sempre se colocar de forma que, ó, estamos juntos, o barco é o mesmo. Então eu desejo o melhor para você, porque o melhor para você é o melhor para mim, eu desejo o melhor para mim, porque o melhor para mim é o melhor para você, e vamos juntos nessa caminhada. É isso que eu queria dizer. Na realidade, as palavras são as mesmas e pode realmente ser tomada nesses dois sentidos, né? Tanto nesse sentido que você comentou, a respeito do qual nós devemos ser cuidadosos, no sentido de que, sabedores de que os erros têm consequência, nós desejarmos essas consequências. Aí isso lembra outro dito cristão, que é: o escândalo há de vir, mas ai de por quem vier. Se nós estamos desejando que o escândalo venha, quer dizer, que a consequência do erro venha, nós estamos participando, vamos dizer assim, negativamente desse processo. Estamos nos envolvendo negativamente nesse processo, né? Mas, no sentido que eu usei no início, entendi o cuidado que a gente deve tomar com essa frase, mas no sentido lá que aquelas senhoras falavam, era realmente nesse sentido de resistência à dor. Né? De resistência à dor. E eu achava, depois que eu compreendi, achei tão bonito isso, porque foi para mim um exemplo, né,
poxa vida, essas pessoas estão passando por um momento difícil e elas estão convivendo com a dor de uma maneira estoica ali. Elas estão resistindo a isso. Exemplo de resiliência, né? É resiliência. A gente e a gente aprende com isso, né? Conforme acho que foi Simone que falou, que a gente também servir de exemplo e nós aprendemos com isso. Eu aprendi com essas senhoras por essa frase que existe a possibilidade dessa resistência à dor, porque o sofredor é aquele que pode tomar o caminho, e eu acho que é importante falar isso, pode tomar o caminho de revolta contra a dor, de não aceitar aquela situação, né? Mas essas senhoras falavam essa frase no sentido de essa dor, como ela é inevitável, eu tenho que aprender a conviver com ela e que eu conviva com ela da melhor maneira possível. Então, isso mostra que essas criaturas, mesmo que não tivessem, sim, um desenvolvimento intelectual, claro, elas falam uma sabedoria extraordinária que ensina muito nessa resistência à dor, porque existe de tudo. Existe isso e existe também essa situação de que espera que o seu está guardado, essas coisas todas. Quer dizer, aí você participa desse processo, né? Você começa a participar desse processo. Que nem aquela senhora lá às vezes, um dia a gente estava falando sobre perdão lá no SEAS, e a senhora falou assim, não, eu perdoei, mas eu não esqueço de jeito nenhum. Aí é difícil, porque ela procura, na realidade, ela estava enganando a ela mesma, né? Ela não conseguia perdoar e não queria admitir isso. Então, isso tem que vir lá do profundo do coração. Por isso é que a compreensão é importante. Quando eu compreendo e a origem da dor, quer dizer, mesmo que eu não saiba especificamente, mas eu compreendo que ninguém sofre por acaso. Como diz o Dr. Bezerra, ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Às vezes, nós vemos uma pessoa maravilhosa, pessoa boníssima. Como é que essa pessoa tão boa, de atos tão bons, pode estar passando por isso, meu Deus? Mas isso diz respeito a coisas que aconteceram lá atrás, cujo registro ficou e precisa ser, aquela dívida precisa ser saldada, não importa quando, ela precisa ser saldada. Então, isso, graças a Deus, nós compreendemos que existe essa lei de justiça e de caridade e que nós sabemos disso, quase que eu derrubo o negócio que me empolguei, e que nós sabemos que isso é, nós aceitamos isso, né? A instituição, desde cedo, estava em atividade, mas o cenário mostrava perturbações nos dois planos de vida, com as forças do mal intentando romper as defesas da casa para gerar desarmonia e aborrecimento. Muitas vezes a casa espírita é uma ilha, né, Alexandre? Vocês concordam? A casa espírita é uma ilha, é um lugar ali que pode estar cercado de criaturas que só querem ali atrapalhar. Aqueles cristãos só querem trabalhar, né? Então, a pessoa entra naquela ilha ali, dependendo da maneira como ela comporta, ela se sente confortada, se sente, renova ali os seus compromissos do trabalho no bem e tudo isso. Mas
essas forças estão sempre existindo em volta, pelo menos por enquanto, querendo gerar desarmonia e aborrecimentos. Telementalizado por um verdugo de caráter cruel, um jovem drogado foi induzido a entrar na sala de passes. Foi-lhe negado o acesso, sendo-lhe explicado que o recinto estava fechado por conta da pandemia. Ninguém pode dar passe ali na pandemia por causa da contaminação, por causa enfim, é muito claro. Mas ele foi induzido pelo obsessor lá a entrar lá porque queria, de qualquer maneira. O objetivo do verdugo era que ele ia atrapalhar a si mesmo, né? Influenciado pelo cruel espírito que o tornava agressivo, estava prestes a ir contra o funcionário que o entendia, quando Cláudio interveio, Cláudio Espírito, aplicando passes dispersivos nos centros coronário e cerebral do rapaz, separando dele o obsessor, que se afastou furioso e fazendo ameaças. Então, o Cláudio estava salvando o funcionário, né? Que ia apanhar ali sem merecer, estava só querendo ajudar. Então, ele, com esses passes, e esse Cláudio é um espírito que trabalha muito com energia, como a gente já viu e vai ainda ver, né? E os tais vingadores e justiceiros se sentiam revoltados a perceberem que as forças superiores atrapalhavam seus intentos pelo espírito de solidariedade e caridade fraternal. Mas os códigos de justiça nunca são defraudados e tudo se regulariza ao beneplácito do amor. Então, é sempre o amor. Joana fala muito isso. Quando você ama... Oi. Como a gente está falando aqui sobre a influência, sim, acho por bem fazer um comentário. Esses dias no estudo, estávamos falando sobre a questão da influência, né? E de um modo geral, nas obras espíritas, é um tema muito corriqueiro, né? Por quê? Porque há necessidade de entendermos o quanto podemos ser influenciados. E muitos de nós não consideram a extensão disso e, portanto, por vezes, acabamos cedendo sem perceber. E por que isso, para mim, parece ser tão importante para ser citado? Por vezes, quando lemos citações a respeito de influência espiritual, acabamos por entender que essa influência seria quase como um comando do tipo levanta, senta, vai para frente, para, desce, como se fosse algo tão direto assim. E a influência, na verdade, na maior parte das vezes, assim entendemos, ela se dá de uma forma indireta. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa que está muito bem, dormiu bem, acordou agradecendo a Deus, aos bons espíritos pela noite, pelo café da manhã. E aí, por exemplo, numa situação dessa, fica difícil, ou um pouco difícil, que espíritos influenciem negativamente. Porém, uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma obsessão por horário, eu estou citando aqui uma situação só como exemplo, claro. Essa pessoa, os espíritos podem falar assim, cara, vamos tocar na ferida? Aí o que faz? Pega a chave do carro e esconde. E a gente sabe que pegar a chave do carro e esconder não é pegar e levar para um outro lugar. Muitas vezes, esconder de uma forma, utilizando os fluidos ambientes, né, para que a pessoa olhe e não consiga enxergar aquilo. E aí o que acontece? A pessoa está toda programada, e aí de repente ela fala, bom, agora deixa eu sair. Cadê a chave? Será que eu botei em outro lugar? E até aí está tudo bem. Só que depois de uns 2, 3 minutos procurando
nos possíveis lugares, essa pessoa que acordou tão bem e que estava em tão boa vibração, ela se desequilibra totalmente. Ela começa a bater as coisas, ela começa a xingar, ela começa a se irritar profundamente, e aí pronto. É assim que a gente tem que entender que muitas vezes a influência pode se dar, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, né? Alguém que, de Sem repente, dúvida. parou o carro na saída, alguém que veio arranjar um problema quando não há um problema e a gente não entende. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? É porque nós estamos bem e aquela pessoa não. E aquela pessoa é utilizada para nos atrapalhar, para nos desequilibrar. E nesse ponto é que a influência muitas vezes se dá. É por isso que é muito importante o uso da prece, né? E voltamos a dizer, não só por nós, mas por todos aqueles que estão ao nosso redor, para que nessa vibração, né, nessa magnetização do ambiente ao redor, pelo nosso magnetismo, né, esse contágio, né, estou contagiando, né, as energias ao redor, a gente consiga afastar essas influências. Então, assim, a gente precisa entender um pouco isso e se precaver. Porque às vezes fala assim, não, comigo ninguém interfere, mas não precisa interferir diretamente. Basta, como dissemos, né, esconder a chave ou alguma outra coisa. É o suficiente para que a gente perca, como se dizia, as estribeiras, né? E aí decaímos a nossa vibração e nos entregamos às influências negativas. Não há a menor dúvida, Alexandre. Na verdade, assim, como eu disse aqui, ó, o negócio deles é gerar desarmonia e aborrecimento, seja de que forma for. Mas esse exemplo que você deu de influência indireta, vamos dizer assim, isso, muitas vezes, os espíritos nos conhecem e sabem exatamente aquilo que nos desestabiliza, aquilo que nos traz problemas, né? Então, por isso é que é importante que nós nos conheçamos e entender, opa, eu sou frágil nisso aí. Eu sou isso aqui, se for isso aí, me pega porque eu tenho problemas nesse sentido. E por isso que se a gente fala assim, a mim ninguém comanda, né? E talvez de forma direta, eu falo, pô, que bom, né? Que bom que ninguém comanda, mas não precisa comandar diretamente. Basta conhecer a ferida, como você falou, Celso, eles conhecem as nossas feridas e vão direto lá naquela ferida, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que, em termos de estrutura física, ele é praticamente 3 vezes a minha estrutura de forte. Ele é grande, forte, não sei o que e tal. Mas se um chihuahua mini, daquele menorzinho, que cabe na palma da minha mão, fizer ele sobe no poste, que é um trauma dele. E esses espíritos, sabendo disso, eles podem atuar naquilo que é o mínimo, mas que nos desestabiliza completamente. E, nesse sentido, eles acabam nos comandando. Felizmente, o inverso, né? Os bons espíritos, sabendo das nossas fortalezas, eles podem também influenciar aquilo que nos torna mais fortes. Mas, para isso, precisamos fazer a nossa parte. Sem dúvida alguma, perfeito. Isso, por exemplo, se os espíritos não gostam de mim, basta fazer alguém provocar barulho na hora de eu dormir. É simples, é simplíssimo. Mas, como você lembrou aí, se eu sei disso,
eu sei, eu procuro deitar tampando meu ouvido bom. Aí eu não escuto barulho, porque de um lado eu escuto, do outro lado eu não escuto. Então eu deito no ouvido bom, também, se me chamar, eu não ouço. Mas, na verdade, assim, é isso que você falou, Alexandre, nos sugere uma condição de cuidado, de conhecimento de si mesmo. Se eu sei que eu sou frágil naquilo, eu sei que eu posso ser pego por ali, pela situação ali. Então, eu já vou prevenido quanto a isso, né? E, ao mesmo tempo, acrescentando a questão da prece, né? E do bom senso, porque eu posso evitar situações onde eu possa cair nesse tipo de influenciação. Então, é uma questão de bom senso também. E de compreensão em compreensão, a gente vai vivendo e vai se defendendo, vai se modificando. Lá adiante, nós vamos perceber que os nossos esforços foram bem recompensados. A médium Malvina, que amanhecera enfraquecida pelo desgaste da comunicação com o anão, mas vinculada ao seu guia e ocupando-se com as suas atividades da casa, foi melhorando. Gumercindo, que é o presidente, né, encontrava-se em excelente condição moral e espiritual, porque já tinha passado aquele negócio do ciúme da mulher e tudo isso. A reunião fizera a ele e a esposa enorme bem. Afastado e hipnotizador que provocava seu doentio ciúme, teve a oportunidade de refletir e melhorar de forma significativa. O dirigente considerou que suas preces foram atendidas e que o casal foi beneficiado durante o sono. Nunca pessoa alguma que saiba erguer seus pensamentos à fonte do amor ficará sozinha e desamparada, banhada que será por benéfica sintonia. Então, isso aí é muito claro para nós, né? Quando nós elevamos em prece os nossos pensamentos pedindo proteção, antes auscultemos o próprio coração para saber da sinceridade da nossa disposição, do nosso merecimento, porque se nós formos sinceros e entendermos que merecemos, a ajuda virá indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Né? Então, é que o dirigente considerou que as suas preces foram atendidas e que o casal foi beneficiado durante o sono. Nós nos lembramos que esse casal, aliás, os dois casais, né? Esse casal aqui, do Gumercindo de esposa, e também do amigo dele e da sua esposa, que estavam passando pelo mesmo problema, porque a tática dos espíritos era a mesma para causar desarmonia. Eles compareceram em estado de sono nessa reunião e entenderam até por que eles estavam passando por essa situação. Pelo menos um casal desses, eles viram claramente, puxa vida, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal, lembrando daquela situação. Né? Então, basta que nós nos coloquemos na situação para nós sermos ajudados, desde que nós sejamos realmente sinceros. Entregues à comunhão nas atividades de trabalho da instituição, não sentimos o tempo passar. Chegou a noite e com ela o bem-estar decorrente da expectativa sobre a reunião da qual iríamos participar, que se daria no coração da Amazônia. Seguindo o mensageiro que nos conduzia ao local da reunião, volitamos sobre as terras do Brasil numa noite deslumbrante, iluminada por uma lua de prata que fazia brilhar as matas exuberantes. Quando nós nos entregamos a essas verdades e a todas essas coisas positivas,
é como que nós passamos a também. Outro dia eu estava pensando nisso, nós passamos a ser mais sensíveis à beleza da vida, à natureza e todas essas coisas. Então, às vezes, um detalhe, né? O cuidado com uma planta, o olhar de um gato, de um cão, essas coisas todas, parece que nós ficamos mais sensíveis e descobrindo que nós estamos... nós falamos muito do estado do nosso planeta nesse momento, estado moral, mas nós somos cercados de beleza, né? E na medida em que nós somos sensíveis a isso, nós vamos fazendo essa ligação e vamos compreendendo que isso tudo foi criado para nós e nós temos que ser muito gratos. Outro dia eu consegui experimentar um amor muito grande pelo planeta. Achei que eu até comentei isso com vocês. É a nossa casa, a casa que nos foi dada para que nós vivamos essa encarnação, e o planeta está sendo tão maltratado. Então, quando a gente experimenta essa ligação com o planeta, e essa ligação, por que não dizer amorosa, né, nós nos sentimos melhores, parece que nos harmoniza, né, porque nós estamos tendo um tipo de consideração com essa situação que não tem sido muito comum nos nossos dias, né? Ficamos boquiabertos com a beleza do local do evento e pela movimentação de espíritos e de veículos coletivos no esplendor da floresta. Um edifício circular que lembrava o Coliseu era iluminado pela própria matéria com que fora edificado. Olha só que coisa bonita. Outras edificações menores compunham a área com ruas bem desenhadas. O Coliseu estava quase lotado por espíritos de ambos os planos de vida. Então, quem sabe nós não tivemos lá e não nos lembramos. Foi-nos explicado que aquela comunidade era responsável pela vida nas florestas de toda a América do Sul e alguns países do Caribe. Era um celeiro reserva de vida e de recursos diversos para o futuro, delineado desde o Tratado de Tordesilhas, que dividia aquela faixa, né, vertical, e redesenhado no Tratado de Madrid, em 1750. Então, a gente compreende o seguinte: tudo isso aí tem direção. Tudo isso existem espíritos que estão cuidando disso tudo. E nós só encontramos notícias preocupantes, mas existe uma movimentação flagrante de muitos espíritos, nesse momento em que nós estamos vivendo, acertando, organizando todas essas coisas para o mundo que há de vir, né? Então, vocês vejam, todo dia que eu leio uma notícia sobre queimada, sobre incêndios na mata e devastação. Outro dia o André Trigueiro passou um vídeo eles fazem o seguinte: para desmatar, eles pegam 2 tratores, não sei se vocês viram isso, 2 tratores e uma corrente bem grossa. E eles vão passando com aqueles 2 tratores em linha e vão arrancando aquelas raízes e arrancam junto daqueles lugares os animais que estão ali dentro, sacrificando os animais que estão ali dentro, simplesmente porque é mais prático para deixar o campo livre para fazer pasto, essas coisas todas. Então, isso mexe com o coração da gente, né? Então, por outro lado, você vê que existe aqui um celeiro reserva de vida e de recursos diversos, justamente
para esse futuro. Isso é planejado desde muito tempo, né? Então, muita gente está jogando contra isso, né? Causando esse desequilíbrio no planeta, em termos de clima e tudo isso. Não é à toa que está vendo esses extremos de temperatura, isso tudo é resultado do que está sendo feito. E o que nos angustia mais é que parece que as pessoas responsáveis ou não têm força, ou agem com descaso. Mas o fato é que a gente não está conseguindo ver muito resultado. No entanto, existe toda essa organização aqui para cuidar da vida em todos os reinos, nesse sentido. Esses países deveriam zelar fraternalmente pela preservação e desenvolvimento daquela área como o pulmão do mundo. Além das florestas, o solo é riquíssimo em minerais radiativos indispensáveis às indústrias que surgirão no futuro. Isso já está, em parte, acontecendo. Esse negócio de terras raras aí, que está todo mundo de olho, né? Está todo mundo querendo explorar, e que, se não se tomar cuidado, eles entram aqui e levam essas coisas para fins para se beneficiar disso, né? E quando, na realidade, muita coisa ainda vai ser descoberta, muita coisa ainda vai ser feita. Através dos tempos, a comunidade passou a socorrer e auxiliar o progresso dos povos que habitavam as florestas no início do processo antropológico da evolução, incluindo os que vieram para cá pela escravidão e passaram a compor os quilombos e os mocambos. Então, sempre houve uma organização para apoiar essas criaturas em todas as situações. E o que a gente conhece é o lado triste, dilapidador dessa situação, né? Afrodescendentes, xamãs de diversas tribos, eram guiados por abnegados mentores de diversas crenças religiosas para receberem todos, conforme a capacidade de entendimento, as elucidações daqueles momentos relevantes da humanidade. Então, era uma reunião enorme, com muitos e muitos espíritos encarnados e desencarnados, desprendidos do sono e desencarnados, né? Então, a gente vai ver para diante o que vai acontecer, porque no momento eu tenho que devolver a palavra para a Simone, que são 21h44. Obrigado, Alexandre. obrigado, Desculpa, eu nem deixei o Alexandre. Mas a gente tem que... Já está lá na hora, né? Não, pode falar. Quiser falar alguma coisa, Alexandre? Não. Só queria perguntar ao Alexandre se ele tem algum comentário, mas Não, a gente pode repetir no próximo encontro essa página, esse slide aqui. É tudo muito organizado, né? A gente vê falando dos locais, o que representa, é muita organização. Tudo. Uma organização impressionante. Nós vivemos o caos dentro da ordem, né? É impressionante. Nós fazemos o caos, mas isso está tudo num plano de previsão e de... Impressionante. Timara, você pode fazer a prece final para a gente? Claro que sim. Obrigado, gente. Obrigado, Celso. Obrigado, Obrigado. Alexandre, por mais esses esclarecimentos. Então, vamos agradecer, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai de amor e misericórdia, ao nosso Mestre Jesus, a essa espiritualidade amiga que está sempre nos sustentando. Que possamos, Pai, reconhecer o nosso papel nesse mundo, que possamos trabalhar a nossa gratidão por todas as bênçãos que recebemos a cada dia, que possamos encontrar a presença de Deus em tudo aquilo que Ele construiu com tanto amor, com tanto carinho para a nossa sobrevivência.
sejamos gratos, sejamos sempre muito visionários, na verdade, para que possamos ver além das aparências, para que possamos enxergar as nossas potencialidades e acreditar que sempre podemos ser melhores. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Obrigado a todos que estão aqui com a gente. Olha, Tchau, só boa uma noite. coisa, parece que nós Obrigada. andamos pouco, mas, na verdade, nós acho que foi um estudo bem profícuo, né? Foi, não andamos pouco, não, andamos o suficiente, foi ótimo. Gente, Alexandre, restabelecimento absoluto para você, hein? Melhoras. melhoras, Alexandre. Melhoras. Melhoras. Obrigado, Beijos, Marcelo. gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, Tchau, gente. boa noite. Boa noite. Noite.